Olá, sejam bem-vindos ao dia 19 de 52 do Mar de Pérolas com Diene Amanda, criadora do Método Mar. Hoje, iremos resumir o livro Educar, Amar e Dar Limites, de Paulo Vieira. Vamos direto ao ponto. Uma ficha que sempre cai para nós, na correria de hoje em dia, é o quanto estamos atarefados, não é? Trabalhamos sem parar para garantir aquele futuro incrível para as nossas crianças, para dar tudo o que a gente sempre sonhou. E olha, amor não falta, isso é uma certeza absoluta. Mas e a culpa? Essa também não falta. É aquela culpa pela ausência, pelo cansaço no fim do dia, pelos compromissos que a gente acaba não conseguindo cumprir. A gente corre tanto por um futuro extraordinário, mas, ironicamente, acabamos correndo o risco de criar filhos cada vez mais distantes de nós aqui, no presente. E é exatamente isso que nos leva ao primeiro passo da nossa análise de hoje, o dilema da maternidade, a ausência e a compensação. Acontece que essa nossa ausência diária acaba criando um vazio enorme. E aí a culpa bate, e ela costuma nos empurrar para extremos muito perigosos. Ou a gente fica rígida demais e se desconecta, ou a gente permite tudo para compensar. E os reflexos disso são muito reais. Para ter uma ideia, a Sociedade Brasileira de Pediatria traz um lado super alarmante. Em apenas uma década, as internações de crianças de 0 a 14 anos por transtornos mentais e comportamentais, tipo depressão e ansiedade, aumentaram em 93%. 93%! É um número que assusta, mas mostra exatamente o que acontece quando tentamos compensar a nossa ausência da forma errada. As nossas crianças ficam vulneráveis. Para conseguirmos reverter essa realidade, a gente precisa entender como essas coisas se formam lá dentro. Então, vamos falar sobre a formação das memórias e a arquitetura das crenças. O autor nos ensina algo fundamental. As crenças de uma criança não aparecem do nada. Somos nós que construímos isso ativamente. Pense nisso como um cilindro de memórias. Imagina a mente da criança como um espaço contínuo, onde cada experiência vai sendo depositada. Nada passa batido. Aquele sorriso logo de manhã, um grito de impaciência no trânsito, uma brincadeira no tapete da sala ou aquelas longas horas de solidão na frente de uma tela. Tudo isso vai caindo e se empilhando lá dentro. E o grande detalhe é que cada uma dessas memórias ganha um sentimento e um significado. É justamente esse empilhamento diário que vai literalmente construir o adulto de amanhã. E dentro desse cilindro, existem 4 memórias que são absolutamente essenciais para qualquer criança crescer segura. A primeira é o pertencimento, a certeza de que ela faz parte de um lar cheio de amor. A segunda é a importância, aquela sensação gostosa de quando a gente para tudo só para ouvir o que ela tem a dizer. A terceira é a conexão, o vínculo que a gente constrói no olho, no toque de todo dia. E a quarta, que muitas vezes a gente até esquece, são os limites. O ponto crucial aqui se resume nesta frase muito simples: somos nossas memórias. O tempo, gente, não apaga a dor e nem a alegria lá no nosso cérebro. O que somos hoje é o resultado exato do que vivemos ontem. Então, garantir que a gente está colocando, de propósito, experiências de amor e conexão durante a infância é o maior legado que a gente pode deixar. O cérebro da criança está registrando tudo. Fica a reflexão: qual é o legado emocional que nós estamos deixando guardado lá dentro? Isso nos puxa para uma das maiores quebras de paradigma que a gente precisa enfrentar nesta jornada. Entender os limites como um ato de amor. É sobre ter a coragem de dizer não. Hoje em dia, existe um medo gigantesco de perder o afeto dos pequenos, não é? É libertador a gente redefinir essas fronteiras. A gente acaba confundindo a amizade com permissividade. Só que a permissividade nasce, na verdade, do nosso próprio medo da rejeição. É quase uma forma velada de abandono. Deixar uma criança decidir tudo sozinha sobre a rotina dela gera uma insegurança muito profunda. Por outro lado, os limites trazem segurança. Quando a gente exerce a nossa autoridade com muito amor, a criança entende até onde é seguro ir. E, ironicamente, é isso que faz com que ela desenvolva uma autonomia muito mais forte e saudável. Tem uma frase aqui que a gente precisa martelar e não esquecer mais. Dar limites é amar, não dar limites é abandonar. Permitir que a criança faça o que quiser não é afeto. Colocar o peso de uma decisão nas mãos de quem ainda não tem a menor capacidade emocional para assumir isso é, no fundo, lavar as mãos. O sussurro do descaso mora justamente na falta de limites. Dizer um não firme, mas cheio de amor, dá trabalho. Exige presença, exige a nossa energia e muita dedicação. É exatamente por isso que essa é a mais alta prova de amor que podemos dar. O livro traz uma metáfora lindíssima que ilustra isso perfeitamente. A estrada com sinalização. Dar limites não é amarrar a criança para impedir que ela ande. É, na verdade, colocar placas dizendo:
Pode ir, siga em frente, mas não vire aqui, senão você vai cair. Vai mais devagar nessa curva para não se machucar. Uma estrada sem placa nenhuma é um convite aberto para a tragédia. Os nossos não são essas placas de sinalização que garantem que os nossos filhos não caiam nos buracos psicológicos da vida. Mas para estabelecer essas fronteiras todas com sabedoria, a gente precisa praticar a conexão verdadeira. Entramos agora na linguagem do amor. E atenção, nós não estamos falando de impor limites no grito. Estamos falando de usar uma ferramenta transformadora chamada velocidade zero, ou simplesmente V0. No meio do nosso mundo frenético, a V0 é um convite para a gente parar. Completamente. É sentar na frente da criança, largar o celular em outro canto, esquecer a tarefa por 1 minuto, olhar no fundo dos olhos dela e só respirar. No mais absoluto silêncio. É um momento onde a gente não precisa de palavras e o julgamento simplesmente some. É estar inteira, totalmente presente no aqui e agora. Sabe aquele ditado super antigo e sábio de que os olhos são a porta da alma? Pois é, quando a gente pratica essa velocidade zero e olha lá no fundo do olho, a gente pula aquela barreira das palavras, que muitas vezes saem meio vazias. É através dessa troca atenta e silenciosa que a gente estabelece um laço de confiança inquebrável. Uma criança que se sente vista na alma, se sente profundamente amada. E, claro, fica muito mais disposta a respeitar os limites que a gente propõe. E quando chegar a hora inevitável de corrigir, o foco tem que ser este. Corrija o comportamento, preserve a identidade. Tem um abismo imenso entre falar de forma dura, você é uma criança má, e falar de um jeito firme, mas acolhedor. Olha, você teve uma atitude ruim e isso não combina com quem você é de verdade. A correção precisa focar na ação que foi errada, mas sempre garantindo que o valor da criança como pessoa continue intacto e protegido. E, finalmente, tudo isso nos puxa para um olhar muito honesto para o nosso próprio interior, a nossa maturidade emocional como sendo o verdadeiro espelho do lar. A verdade mais difícil de encarar, mas também a mais libertadora, é que uma criança nunca vai ser emocionalmente segura se a base da casa tiver rachaduras de dores que nós não resolvemos. O maior ato de amor começa com a gente mesmo. Primeiro, olhar para dentro e acolher a nossa própria vulnerabilidade. Segundo, resgatar a nossa autoestima, porque cá entre nós não tem como validar o valor de uma criança se a gente não conhece o nosso. E terceiro, educar pelo exemplo. As crianças não seguem os nossos conselhos, elas copiam as atitudes que temos todos os dias. Entender essa dinâmica traz um conforto imenso. É aquela máxima, quando eu mudo, tudo muda ao redor. Assumir a responsabilidade pela nossa própria cura interna é o que transforma o clima da casa inteira de um jeito supernatural. A gente não precisa tentar consertar o mundo lá fora tudo de uma vez. Quando elevamos a nossa própria maturidade emocional, a gente acaba ancorando aquela paz que a nossa família tanto precisa para florescer. Em resumo, o grande objetivo desse mergulho que acabamos de fazer não é moldar crianças obedientes por puro medo, e muito menos evitar conflitos a qualquer custo. O grande propósito é formar adultos que sejam emocionalmente seguros, muito responsáveis e que tenham a certeza inabalável de que são amados. E a gente só constrói isso através da nossa presença, da consistência e, acima de tudo, encontrando aquele equilíbrio perfeito entre o amor acolhedor e os limites que salvam. Assumir esse papel dá trabalho, exige paciência e um cuidado diário. Mas olha, é a missão mais linda e preciosa que a gente pode ter. Quando a gente decide plantar essas memórias de conexão e pertencimento, com coragem e firmeza, nós estamos, literalmente, mudando o destino das próximas gerações. Que a gente consiga levar essa maturidade emocional para dentro das nossas casas, transformando a nossa rotina num lugar sagrado de amor real. Até a próxima semana!